Mas eu espero que o povo não ache que eu fiz tudo isso só porque eu sou feia, sabe? Ou se pense também. Mas é que assim, o caos no meu trabalho me levou para uma igreja. No sentido de que eu sempre fui muito bem vista, sempre tive um nome bem pesado dentro da profissão do que eu fazia. E eu também estudei muito, assim. Eu queria sempre estar acima das outras pessoas quando se dizia de currículo mesmo, sabe? Não sei muito bem o nome disso. Especificações, especializações. E quando eu estava para subir de cargo, isso porque eu fiquei 3 anos nessa empresa dando tudo de mim para conseguir subir. Simplesmente o meu chefe, que já tinha deixado na cara, com sinais, perguntas, com mudança de escritório, tudo. Ele anunciou outra mulher no mesmo cargo, no cargo que seria meu, né? Se fosse um homem, eu até iria entender, porque o homem passa mais credibilidade, mais segurança na cabeça de outros homens no mercado que temos. Só que nesse caso, quando foi outra mulher, e era outra mulher muito, muito mais nova. Quando eu fui tentar conversar com o meu chefe sobre isso, ele deixou bem claro que seria por causa da idade. E só depois eu fui entender que não, na verdade era porque ela era namoradinha dele, né? E aí ela precisava estar ali no patamar financeiro que ele, no mesmo, só que não estava. E aí ele ofereceu esse cargo para ela se sentir melhor. Só que ele jogou na minha cara no momento que era por causa da minha idade. E isso foi pesando, porque aí eu vi, né, aquela mulher com aquela roupa super de marca, perfeita, com o cabelo sedoso, do jeito que assim, mesmo com o vento batendo e balançando e bagunçando, ela ainda estaria perfeita, uma maquiagem que mesmo que ela suasse, não iria sair e iria estar ali o padrão da boneca de porcelana. Quando eu olhei no espelho que eu vi, né, as gordurinhas, a idade, as rugas, a roupa, que não era uma roupa de marca, porque eu nem tinha tempo de comprar, de tanto que eu era focada em estudar e querer crescer naquilo. Eu só gastava mesmo com estudos e alimentação. Então, eu olhei no espelho e eu senti que a minha imagem tinha feito isso. Não era. Na hora eu não soube disso. E aí passou um tempo assim que eu fiquei caminhando na rua, sabe, assim, perdida. Quando você começa a andar, não sabe por que que tá andando, pra onde que tá andando. Eu lembro que o meu celular tocou, era uma amiga minha, e eu resolvi desabafar, e aí minha amiga deu uma super força, e eu voltei pra casa. Falei, não, vou correr atrás de outras empresas, e o que acontecia era, por causa da minha qualificação e do salário que eu ganhava, outras empresas não queriam fechar comigo porque era uma qualificação muito alta, um salário muito alto. E eles conseguiam a mão de obra lá por um salário mais baixo para uma pessoa que tinha uma experiência menor que a minha. Eu comecei a entrar muito em desespero. E eu cheguei a entrar numa empresa, acho que 4 meses depois, que foi um milagre, porque quando você tem um cargo muito grande, assim, e SLT, demora um tempinho, né? E só que não durou um mês, e nessa eu não entendi o que aconteceu, porque eu fiz tudo muito mais focada do que eu na outra. Então na minha cabeça era assim, sei lá, quanto mais você faz as coisas certas, mais essas coisas dão errado. E aí, dessa segunda vez que eu fui mandada embora, eu acho que eu caminhei por umas 3, 4 horas assim na rua, sendo que eu tinha o meu carro. Eu simplesmente esqueci o meu carro no estacionamento. E caminhei, 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 caminhei. Até que parei nesse povo que fica entregando um panfleto, né? A maioria das vezes é de Testemunha de Jeová, mas não era. Era de uma outra igreja e eles estavam com uma roupa mais colorida, assim. Parecia que não era do Brasil. E aí eu entendi que era aquele povo que quer parecer que não é do Brasil, sabe? Que tipo, a gente tem uma pegada de fora e tal. E aí me convidaram pro tal do culto. Quem me convidou foi um rapaz
que era muito bonito e que eu me chamou a atenção. Foi mais no culto pela beleza ali do rapaz e o povo todo que estava ali? Talvez. Achei que iria encontrar aquela galera que foi super simpática comigo, principalmente o rapaz que conversou comigo, eu acho que em torno de 1 hora, e quanto mais eu falava, mais ele detalhava, e não tinha correria de querer sair da conversa, isso tudo no meio da rua, de pé. Então eu pensei que eu iria encontrar ele lá, porque do jeito que ele falou, foi assim, sabe? Tipo, a gente se vê lá. E aí cheguei no culto tal, achei super interessante, o pastor pedia para levantar a mão quem fosse a primeira vez na igreja, e, e aí eu levantei a mão, e aí depois todo mundo no fim veio falar comigo. Não sei, eu me senti acolhida no lugar e comecei a ir várias vezes. E aí uma vez, acho que na quinta vez, uma mocinha chegou em mim e perguntou das minhas habilidades, se eu não queria ajudar de alguma forma na igreja, porque eles estavam vendo que eu tinha ido várias vezes. E não teve aquela coisa de tipo, você tem que se batizar, ou você é batizada, ou algum ritual para você aceitar Jesus e depois entrar. Não teve isso. Ela já foi me questionando se eu queria ser útil. Então eu achei interessante. Como eu estava desempregada, mas estava ali, né, recebendo o meu salário durante 4 meses, eu acho que eu iria receber, e recebi uma quantia boa também, né, do tempo que eu trabalhei, e tinha dinheiro, sim, guardado. Eu resolvi espairecer, sabe, nesse lugar. E aí, eu tinha uma habilidade que eu não fazia muito tempo, que era cantar. Que no início, o meu sonho era ser cantora. Então, eu vi que estava meio que desfalcado lá, né, a banda deles tal, e eu falei que eu cantava. Ela disse que iria conversar com o pastor, ia ver como que seria isso, e conforme eu fui indo e fui entrando tal, teve um momento que a gente estava em reunião, assim, sabe, que tinha umas comidinhas no fim, depois, fui apresentada mesmo pro pastor, e ele falou, canta um pouquinho, aí, tipo, brincando, assim, sabe, 2 frases e tal, e todo mundo vendo, e aí eu cantei, e todo mundo ficou assim, ele falou, nossa, você canta muito bem, coloca ela pra cantar, pra ajudar a gente, não sei o quê, e aí eu comecei a cantar, então, nessa igreja. Depois disso, eu acho que depois de uns 2 meses, o pastor tem um momento lá, que é o momento da revelação. Que ele disse que tinha uma revelação para fazer de algum membro. E aí ele pediu, então, que eu saísse ali do lugar onde eu estava cantando, que ele tinha uma coisa para falar para mim, que ele sabia que na minha cabeça estava martelando muito essa questão de prosperar, e que o que eu estava fazendo errado é que eu não iria prosperar naquele país. Eu iria prosperar em outro lugar do mundo. E eu iria descobrir de ir para esse outro lugar depois que eu conhecesse o grande amor da minha vida. Tá aí uma coisa que eu não pensava, né, em namorar, em nada, não tinha essa prática. E ele virou e falou: você vai conhecer esse homem aqui na igreja e ele vai mudar toda a sua vida, e é daí que virá a sua prosperidade. E aquilo me marcou de um jeito, porque eu nunca tinha aberto que eu estava com problema financeiro, assim, não, eu tinha o dinheiro, mas eu queria me realizar como profissional. Para mim, essa era a minha prosperidade. Aquilo começou a martelar muito na minha cabeça, porque eu comecei a perder dinheiro. Começou a acontecer um monte de coisa que eu tinha que pagar e fazer e ajudar. Não se aproximava nenhum homem de mim, não chegava nenhum novo homem na igreja. Eu realmente acreditei no que ele tinha falado. E aí veio mais uma revelação. Ele disse então que estaria próximo de eu conhecer o amor da minha vida, por causa que tudo estava ficando muito confuso. E quando as águas estão agitadas é porque depois o mar vai acalmar. Quando ele falou isso, no fim, uma das meninas pediu o meu telefone e me adicionou em um grupo
que era da igreja que eu não entendi porque que eu não estava antes. E aí eles diziam que era um tipo de culto de limpeza e proteção espiritual que era só para os membros voluntários da igreja e que isso só acontecia depois que eles sentiam que você estava firme lá, que você não ia desistir e tal. E aí o que acontece é que quando eu fui para essa reunião ao vivo, que eu achei que ia ser na igreja que a gente sempre fazia tudo, eles começaram a levar as pessoas para uma parte de trás da igreja. E atrás da igreja tinham escadas assim que ia para baixo, como se fosse um porão. E aí a gente foi andando para essa parte, que era a sala da reunião, como se fosse uma sala VIP. E o que eu não imaginava é que eles praticamente tinham um terreiro nessa parte de baixo da igreja. Eu não quero falar nem que a prática que estava lá, que eu tô colocando aqui como terreiro, mas eles não assumiam como isso, tá? Eles assumiam como um lugar de exorcismo, de expulsão. E nem a igreja, assim, eu não tô falando de nenhuma das religiões como algo ruim, tá? No caso deles, eles interpretavam isso de uma forma ruim, mas não tem nada a ver com a origem mesmo dessas duas religiões. Mas eu vou usar os termos terreiro, magia, macumba, mas vai ser interpretado de uma forma errada. Eles interpretavam de uma forma errada. Então, como que eu podia imaginar, gente, que um lugar que só falava de Deus, que tinha toda uma coisa de pecado e das vestimentas e não sei o quê, embaixo a galera fosse bater o tambor. E eles batiam o tambor feroz. Ali ia começar a minha limpeza e proteção, então, para eu conseguir isso que ele falou que era a revelação. E quando eu cheguei lá, tinham grupos de homens que eu não sabia que tinha na igreja. Era como se fosse um mundo paralelo. E nessa parte, quem dominava mais eram imigrantes. Então, tinha gente falando língua de tudo quanto que era lugar. E como na igreja eles usavam o gospel americano, mais puxado pro lado dos africanos, lá embaixo o povo também batia o tambor da mesma forma. Eu sei que ali, quando eu olhei, eu já vi assim um homem que eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente. Que era o Akin. O Akin, ele ficou do meu lado o tempo inteiro, né? E quando eles falavam outras línguas, tinha uma coisa do fogo do espírito no meio do tambor. Eu não sei se vocês vão entender, tá? E aí eu meio que desmaiava e acordava. E eles falavam que era normal por causa da energia ali do lugar. O Akin, ele que me segurava e que me acordava. E às vezes jogava um pouquinho de água para eu acordar. Eu sei que eu nunca tinha participado de um culto tão doido, mas eu me senti protegida e purificada naquele lugar. 2 meses depois dessas práticas veio o sinal, porque eu recebi do nada não só uma herança, como oportunidades de trabalhar em outros lugares do mundo. Eu comecei a pesquisar em sites e tal, e foi me aparecendo. E eu achei que isso era um sinal do trabalho que eu estava fazendo com esse grupo. A questão da herança era assim, eu nem sabia que eu tinha essa pessoa na família, que essa pessoa se importava comigo e que ia me colocar no testamento dela e deixar a quantidade de coisa que deixou. Então, foi muito claro que a parte que ele falou de prosperidade que viria estava acontecendo. E conforme eu ia contando para o pastor e para todo mundo que isso estava acontecendo, eles falavam que então eu tinha que ficar mais focada ainda nas práticas espirituais, já que estavam funcionando. Nisso, foi acontecendo praticamente como se fosse um pacto, entendeu? Ó, você conseguiu isso, então agora você tem que fazer isso. E você não pode mais sair, você não pode mais faltar, você não pode mais deixar de fazer, porque senão a sua vida vai regredir. Nisso, quando eu vi, a gente já estava mais numa coisa de mágica, de magia, do que de oração. Porque, gente, o lugar lá embaixo tinha velas, tinha algumas flores que eles usavam, e tinha coisas de você
colocar animais e terra e giz e letras escritas que a gente não entendia muito bem o que era. Vou ser bem sincera, eu só fazia o que era pedido. Depois disso, o Akin começou a se aproximar. Depois eu contei da herança e tudo e tal, ele começou a puxar papo. Sim, esse homem ficava do meu lado antes em silêncio. Ele só falava oi e tchau. Mesmo que eu comentasse alguma coisa com ele, era como se ele fingisse que não estava escutando, porque ele não respondia. E eu entendia que era porque a obrigação dele ali era só isso. E não sei porque ele não podia ter um contato mais forte comigo. Mas eu entendia que o Akin era o homem de dentro da igreja que ia mudar as coisas para mim na minha vida. Do nada, o Akin me deu oi no meu WhatsApp. E assim, ele não tinha meu número, não tinha nada. Ele só mandou, aqui é o Akin. E falou assim, um pastor permitiu que eu começasse a conversar com você. E eles diziam que primeiro tinha que ficar um tempo conversando. O pastor ia avaliar um tempo isso. E aí, a partir daí, eles falavam se podia avançar para a próxima parte, que seria tipo um ritual de casamento. E depois desse ritual de casamento, ia ver a questão se a gente poderia ter filhos ou não. Pode ser muito absurdo para vocês, mas o que aconteceu é que tudo que o pastor falava acontecia. E eu lembro que uma menina que deixou de fazer uma coisa que o pastor falou, acabou sendo atropelada. E ficou uma coisa tipo assim, porque ela não fez, como se as energias ruins tivessem dominado ela e tivesse feito isso com ela. Porque também não foi uma coisa que ela não fez, ela foi se revoltando com várias coisas até acontecer isso. Para mim, era muito bizarro, como o pastor falava e as coisas aconteciam. Então, eu tava envolta nisso como, tipo assim, antes eu sozinha, eu me esforçando, a minha vida só dava errado. E com o pastor e fazendo tudo lá dentro, as coisas estavam caminhando muito melhor para mim. Então, eu comecei a acreditar muito em tudo e a seguir mesmo as regras. Iniciei a conversa com o Akin. O nosso papo era muito igual, não tinha problema nenhum. Até que um belo dia ele falou então que a gente devia se encontrar nessa parte de baixo da igreja. Não era no horário do culto nem nada. E eu falei que não, porque precisava da permissão do pastor e para fazer isso. Porque também eu queria confirmar se a gente está conversando pelo WhatsApp tinha sido liberado mesmo ou se ele que tinha pegado o meu telefone sem o pastor saber. Então, todo fim do mês tinha uma reunião com todo mundo lá da igreja. E aí, nisso, o pastor confirmou que realmente tinha liberado e que a gente podia conversar. Eu lembro que o Akin tentou que a gente saísse, eu tivesse um encontro, várias vezes. Mas eu não me sentia confortável para fazer isso, porque eu enfiei na minha cabeça que qualquer coisa que eu fizesse fora do que podia ser na igreja, alguma coisa de muito ruim iria acontecer comigo. Eu lembro que depois de mais uns 2 meses chegou uma outra revelação para o pastor. Ele disse que era o meu momento de prosperar em um outro país. E cabia muito com a questão do Akin, porque o Akin era africano, né? Ele não era brasileiro. E ele tinha vindo para o Brasil por causa de um sinal que o pastor dele lá na África, tá? Tinha falado para ele que o amor da vida dele estava no Brasil, que ele ia encontrar essa mulher e que ele também iria prosperar depois disso. O pastor na igreja a gente chamava de sacerdote na parte de baixo da igreja. Tinha várias mudanças de nomes, de cânticos, de rituais. Foi quando o pastor virou e falou que eu estava predestinada para abrir mais uma dessa igreja na África, que eu iria dar continuidade junto com o meu marido, depois de casar, a essa igreja. Ele colocava ou em Benin
ou na Nigéria, que eles ainda iriam ver o lugar que sairia numa revelação, e que a prosperidade viria a partir daí. Foi quando a Kim então me falou que a gente deveria casar logo e perguntar para o pastor se a gente poderia, porque ele sentia que eu era essa mulher que o pastor dele lá na África tinha falado que era o amor da vida dele, que eu tinha todas as qualidades, as características que tinha sido escrito por esse pastor. Eu não acreditei muito, mas ele me mostrou a carta. A carta, gente, ela estava até amarelada e bem amassada, mostrando que era de muito tempo, com certeza. O Akin começou, então, a me falar sempre palavras no ouvido, que era como se eu já tivesse escutado em sonhos. Eram palavras que não tinham significado nenhum, mas que em sonhos parecia que me trazia uma proteção. Palavras que eu não entendia o significado, porque eram numa língua que eu não sabia se era o idioma da onde ele morava ou se era a língua dos anjos, como muitos falam. Eu sei que tudo que a gente pediu para o pastor começou a aprovar, porque ele dizia que era a nossa caminhada, a nossa missão na Terra. Então, ele resolveu que a gente faria esse ritual de casamento lá na parte de baixo e que depois disso nós iríamos, através de doação, de alguma forma iria chegar o dinheiro para que a gente fosse então até a África. O dinheiro ele começou a pedir na igreja, tá? A gente precisa de um trabalho voluntário para abrir uma igreja lá na África, para ajudar as pessoas lá, e com isso o Akin que irá direcionar a maior parte, porque ele já veio de lá e tem esse conhecimento. E aí ele pedia essas doações na igreja, então, para que isso fosse feito. Só que quando chegou o momento do ritual e da hora de fazer, ele disse que esse dinheiro deveria ser um fundo para caso alguma coisa ruim acontecesse, a gente ter e ele mandar para a gente ir lá na África. Mas que então eu deveria usar uma parte dessa minha herança para ir para lá e começar tudo como agradecimento, que seria como se fosse o dízimo, né? De uma coisa que a igreja ajudou eu a atrair, que era essa herança. Bom, o ritual para casar foi bem bizarro, porque eu entrava antes, né, para reunião nessa parte de baixo, e eu cheguei a ver uma pessoa assim, sabe, se estribuchando e sendo arrastada por eles. Com certeza eles fizeram isso para que eu visse, para que eu ficasse com medo, né? Que o sacerdote falava que por ela ter desobedecido, por ela não ter aceitado depois dos pactos e tudo, ela tinha praticamente, assim, quase que perdido a vida e todas as coisas iriam muito mal e coisas ruins iriam acontecer e que eles estavam tentando salvar a pessoa por causa disso. Isso acontecia assim, aqui tá tendo a reunião sobre o nosso ritual de casamento e eles iam passando assim, sabe? Passava com uma pessoa, passava com outra. Então foi mesmo para eu ver e ficar com mais medo do que eu já estava. O ritual de casamento foram, assim, eu tinha que repetir palavras que eu não sei que idioma que era, que eu não entendi o significado e que eles diziam que eu tinha que confiar no mestre. Na igreja era Deus, lá embaixo era o mestre. Ele só deixava claro que agora nós éramos um só e que isso ia se completar ou na Nigéria, Moçambique ou Benin, que ainda ia ser direcionado para onde que a gente ia, mas que a partir daí nada poderia separar a gente, porque se separasse, nós iríamos nós iríamos enfraquecer, nós iríamos adoecer e outras coisas seriam contadas, piores ainda, quando eu chegasse lá, o outro sacerdote iria me explicar. Porque eu não entendi desde o começo que essa igreja ela tinha mais imigrantes do que brasileiros e que ela não tinha outras sedes. Era algo pequeno, como se fosse num beco mesmo, sabe?
ela não tinha continuidade, não tinha site, não tinha Instagram, não tinha divulgação nenhuma. E o grupo que divulgava na rua, ele nunca ficava no mesmo lugar. Então, tipo, se eu passasse outro dia lá onde eu encontrei eles para conversar, eu já não iria encontrar. E nunca era o mesmo grupo de pessoas. Eles sempre estavam revezando as pessoas. Tanto que as pessoas que eu encontrei nessa rua para falar sobre essa igreja, eu nunca vi elas na igreja. E eu não sei como que eram, de onde que eram. Eu sei que, então, o ritual ele foi feito em cima de, tipo assim, 4 pessoas falando palavras que eu não entendia, eu repetindo com ele palavras que eu não entendia, e o sacerdote usando água, usando algo que parecia líquido vermelho, mel, borra de café, acendia muitas velas, usava também fumaça, carvão, riscava assim a parte do nosso corpo com giz e com carvão, fazia um movimento assim de limpeza para baixo e para cima. E se ele aproximava nós dois, e quando ele aproximava nós dois, parecia que tinha dado um choque. A gente tremia. E era um choque como se a gente estivesse, tipo, sendo coligado um com o outro, conectado, assim, todas as veias, raízes, pensamentos, alma, espírito, coração, corpo, carne, tudo. Eu senti isso, eu senti esse choque. Era uma coisa de outro mundo. E aí, quando ele afastava a gente, parecia que a gente já respondia a mesma coisa, tinha o mesmo pensamento, tinha mesmo até que jeito de falar. Antes disso, eu e a Kim não tínhamos dado nem um beijo. Outra coisa importante de falar é que a Kim, apesar de ser mais novo, tinha uma alma muito madura, de um homem envelhecido, que estava ali para confrontar qualquer mal espiritual que fosse barrar a gente de dar continuidade na nossa igreja. Porque eu não pensei, porque não tinha nenhuma sede da nossa igreja em nenhum outro lugar ali da cidade ou do Brasil. E por que que então ele já iria querer pular para uma sede na África? Outra coisa muito importante, não era um grupo grande, tá? Essa igreja tinha no máximo 20, 30 pessoas. Ele dizia que era um grupo escasso, porque dali sairiam aqueles que multiplicariam um grupo de pessoas por todo lugar do mundo. Teve um momento que eu fiquei triste, porque assim, eu tinha recebido propostas para trabalhar na minha área em outros países, mas chegava sempre no fim da seleção e não dava certo para mim. E aí eu questionei, né, assim, porque se eles falaram que eu ia prosperar em outro lugar, e aí o pastor falava que era porque aquela não era a minha missão, né? A minha missão era com um Akin em algum lugar da África. Eu vou ficar falando aqui em algum lugar da África, porque eu não quero especificar a região, porque eu não quero que vocês tomem isso como é aquela região então é bizarra e só acontece isso. Eu não quero prejudicar dessa forma. Mas fica aqui o adendo que é uma das regiões que mais se pratica esse tipo de magia. Era um sinal para ter continuado a tentar trabalho na minha área, né? E aí eu larguei tudo por esse casamento, que era um casamento espiritual. Não tinha nada no papel, pelo menos até esse momento. E aí, então, eu peguei esse dinheiro da herança, porque ele dizia que o Akin era a cabeça e eu era o coração, mas que eu iria dar o primeiro passo financeiro, né? Então, eu acabei gastando uma parte desse dinheiro para ir. Eu vou colocar aqui África sempre, tá? Para ir para a África para começar o nosso trabalho espiritual por lá. Chegando lá, o Akin disse que a gente ficaria numa casa que seria no mesmo terreno da igreja, que seria a igreja que ele tinha contato com um outro pastor, que eles já tinham conversado, porque já tinha se começado uma construção nesse lugar, mas que iria demorar, porque nós teríamos que fazer
várias arrecadações e tal. Então a gente não teria um lugar para ficar e nós ficaríamos então nesse quartinho. O que acontece, gente, é que quando eu fui chegando no lugar, eu percebi, não sei se o formato da igreja seria diferente, mas não era uma igreja, entendeu? Era um lugar assim, de parede, as paredes levantadas, com um monte de estátuas, muito escuro, e não tinha os bancos ou a cruz, assim, não tinha nada. E lá, pastor, ele começou a chamar de sacerdote, e Deus, ele sempre falava mestre, e eu entendi que então seria uma coisa mais conectada com o que a gente fazia no porão da igreja lá do Brasil. No início, foi tranquilo no sentido de que eu não tinha que fazer nada, eu só estava recebendo mensagens do sacerdote do Brasil, do que a gente tinha que cultuar, dos banhos que a gente tinha que fazer, das coisas que a gente tinha que arrecadar, e de tirar foto e mandar vídeo falando que o casal estava bem, para que isso fosse divulgado, então, na Igreja do Brasil, para que a gente conseguisse essas doações. Lembrando que a Igreja do Brasil tinha poucas pessoas, mas as pessoas doavam muito, e essas pessoas saíam na rua também para conseguir mais doações. Elas faziam todo tipo de coisa, sabe? Crochê, trufa, o que fosse, para conseguir doação, até pedir ajoelhado mesmo na rua, para conseguir essa doação para nossa viagem, que não chegou nas nossas mãos. Outra coisa que aconteceu é que mesmo depois de eu casar com a Kim, a gente não teve relações. O sacerdote exigiu que a gente tivesse a nossa primeira relação na África, porque lá a gente ia se conectar espiritualmente com os nossos chakras para começar o nosso trabalho. Então, a nossa parte carnal também deveria se iniciar lá. E houve toda uma preparação. Eu fiquei com muito medo, assim, porque era um lugar muito simples, um quartinho muito simples onde a gente estava. E o meu medo era do Akin me olhar assim e falar, nossa, que feio. Ou de eu não dar conta, né, do Akin. Só que a primeira coisa que me assustou muito na lua de mel, quando o Akin ficou lá, né, sem as roupas, ele tinha um manto de mastro torto. Mas não é um torto só na pontinha, sinalizando para a direita e para a esquerda, não. Era um torto que vinha do início do mastro do manto. Não era uma curva, uma curvinha, era uma curva acentuada para a direita. Eu não sei nem como que esse mastro ficava fortalecido. Entendeu? E aí, gente, eu já me assustei dele ficar fortalecido comigo. Mas eu não tinha como eu me encaixar ali para fazer a situação. Até que a Kim me explicou que isso era uma questão, né, que ele já tinha se adaptado, né, com outras pessoas, e me mostrou lá uma posição que era quase assim, ele fazia uma curva, o mastro fazia uma curva para a direita, então eu com o meu corpo fazia uma curva para a esquerda para conseguir acesso ao manto. Só que não era confortável para mim. E nas primeiras vezes eu fingi, né, a felicidade, porque eu queria casar, tinha toda a missão, porque o ritual, porque o choque, que era tudo que tinha escolhido e tal. Só que aquilo começou a doer. Então, não tinha nenhuma felicidade na relação, era só dor. E eu fui falando com um jeitinho pra Kim. Ele não recebeu isso bem. Primeiro porque ele se via como o escolhido, o perfeito, o que veio para, né, organizar as ovelhas daquela região, né? Então nada no corpo dele era imperfeito. E aí ele foi bem claro e objetivo, falando que eu era a mulher dele e que eu tinha que me resolver com isso. E não tinha muito bem o que eu fazer, né? Era dor atrás de dor. E aí ele começou então a falar que ele tava fazendo muito por mim. Do tipo assim, olha, se olha no espelho. Você ainda tá querendo poder ter a escolha de falar que isso não é bom?
onde você vai encontrar uma pessoa que é conectada com o universo, que veio para a missão junto com você, depois do ritual que nós fazemos prometendo que nada iríamos nos separar. Você acha que você falando isso, o que você está atraindo? Você está atraindo o demônio. Você está atraindo o mal para que as coisas comecem a dar errado por aqui. Não tinha muito o que falar, porque eu lembrava do quê? Da menina que começou a confrontar o pastor e foi atropelada, da outra pessoa que estava sendo arrastada porque tinha que se exorcizar, porque não tinha feito as coisas que eles tinham mandado. Então, inconscientemente, tudo que a preparação que eles fizeram para que eu estivesse aceitando aquilo naquele momento, estava funcionando. A coisa começou a ficar difícil em casa, porque eu não tinha saída. Eu comecei a fazer tudo para que ele se sentisse feliz, porque na cama não estava funcionando, no sentido de que doía muito. E às vezes eu pedia para sair, porque era como se estivesse cutucando os seus lados, assim, sabe? E de uma forma ruim mesmo, forte. E ele não entendia, ele queria ir até o final e fazer tudo que ele queria lá, porque ele era o homem que mandava na coisa. Paralelamente a isso, nós começamos então a visitar esse sacerdote e a participar dos cultos, né, do ritual de lá, para também conversar com o nosso sacerdote do Brasil, para entender como que seria a nossa próxima igreja que a gente abriria lá. E começaram a ter rituais muito estranhos, do tipo assim, chegavam meninas novas, assustadas, com o olho esbugalhado, parecia que elas não queriam estar ali, e aos poucos eu fui pegando o que realmente acontecia, porque eu escutava, porque eu ficava um pouco de longe vendo, e aos poucos eles foram abrindo para mim, como se fosse alguma coisa normal que eu teria que entender. Que o que acontecia era o seguinte, essas meninas elas eram levadas para lá, antes elas tinham sido convidadas para trabalhar em outros países. Elas moravam nessa região da África. E aí depois que elas aceitavam, uma das coisas do contrato era fazer um ritual. E esse ritual era como se fosse um ritual de proteção e de purificação para elas irem para esses países trabalhar. Mas, na verdade, tudo isso se tratava de tráfico. Então, o que acontecia era assim, o sacerdote fazia um ritual lá para elas, onde ele dizia que se elas desobedecessem o pacto que tinha acontecido ali, em qualquer momento eles poderiam deixar elas loucas, eles poderiam fazer com que elas menstruem sem parar, até perder a vida, eles poderiam fazer com que elas ficassem pior e mais na miséria do que elas já estavam lá na região. Eu fui pegando essas frases aos poucos e depois eu consegui conversar com uma das meninas. Então eles faziam um apavoro em um pacto de ritual para que essas meninas saíssem de lá aceitando o que quer que fosse nesses países. E nesses países elas iriam para se prostituir, mesmo não querendo. E lá elas iriam aceitar de tudo por causa desse ritual que se tinha muito respeito e muito medo nessa região. Depois de alguns dias, eles estavam me colocando nesse ritual, me forçando a ver e a entender o que estava acontecendo, porque eles usaram isso para dizer que eu era cúmplice. Se eu estava vendo tudo aquilo e em nenhum momento eu denunciei, agora eu fazia parte daquilo. E em qualquer momento eles podiam me denunciar e falar que isso não era certo, ou se alguma coisa acontecesse com eles, eu também iria para o mesmo buraco. Só ali eu comecei a entender que isso não podia fazer parte de uma igreja, e mesmo que fosse um ritual de religião africana, isso não cabia, porque eles estavam usando as meninas para ganhar dinheiro. E desde o início eu também, né, gente? Porque quem queria usar a própria herança para investir em uma situação que nem sabia onde iria dar? As reclamações do Akin sobre as nossas relações começaram a ficar mais fortes. Porque ele queria sempre mais, porque eu não estava dando conta, porque eu reclamava muito e essa reclamação
fazia com que ele não tivesse o auge do T grande dele, então ele não estava conseguindo finalizar mais, e sempre era tudo culpa minha. Quando, de repente, ele começou a falar, então, que só ele iria conversar com o sacerdote do Brasil, que eu não precisaria mais ter celular, que eu teria que entrar numa fase de limpeza e purificação, porque algo de muito errado estava me envolvendo, já que eu não estava conseguindo dar aquilo que ele precisava na hora que nós ficávamos a sós. A partir daí, ele tirou toda a minha comunicação e disse então que ele falaria o que o sacerdote estava mandando que fosse feito. E ele teria que liderar tudo e que eu passaria por um processo de limpeza. Os rituais, eles ficavam cada vez mais bizarros, até o momento que ele próprio veio para tirar os meus pelos, tá? Ele tirou os meus pelos ali da axila, da região íntima, ele cortou o meu cabelo, depilou perna, braço, tudo que podia, e eu achei que era só para algum tipo de iniciação, mas na verdade ele estava me preparando para outros homens. O que ele começou a falar é que existiam homens como se fosse com um espírito de purificação pelo que eu estava passando, que eu seria purificada através desses homens. E nisso ele começou então a me alugar, na verdade alugar a minha região íntima para esse tipo de ritual que eu não consigo descrever aqui para vocês o grau que está. Então, quando se tinha algum ritual de magia nessas sedes, eu teria que estar lá com o meu corpo para esse ritual. E que dessa forma eu seria purificada para voltar a ser a mulher que ele queria que eu fosse. Eu não estava mais acreditando em nada disso, mas eu estava, assim, sendo forçada, porque ali eu já estava como cúmplice de muitas meninas que eu vi passar pela situação e que eu fiquei calada. Medo de que se eu saísse disso tudo, a minha vida fosse desmoronar, teria consequências como eu vi outras pessoas terem, que na verdade já deviam estar atuando, ou eles colocaram lá para que eu entendesse isso mesmo. Não tinha mais como me comunicar com ninguém, já que eu não estava com o meu celular e mais nada, já que ele, como homem da casa, direcionava todo o dinheiro e tudo, e eu nem sabia em que região que eu estava, com quem que eu tinha que falar, eu não sabia dar, tipo assim, 5 passos dali para sair do lugar. Então, eu aceitei tudo isso. E sim, eles usavam ali a minha região íntima, para adorar com coisas, para ligar velas e colocar no meio como se fosse a parte da energia do trabalho. E eram rituais pesados, que eu repito aqui, não tem nenhuma ligação com o ritual que é feito mesmo nas religiões africanas, tá? Eles deturpavam tudo ali para fazer o que eles queriam. E por quê? Nesse tipo de ritual onde você tinha uma pessoa viva de verdade e podia usar, que lá tem ritual de tudo quanto é jeito, tá? Tem história até de gente que usa parte de corpo, assim, de pessoas que já desviveram. Então, usar isso, eles poderiam cobrar mais caro, e não é pouca coisa não. Então, assim, vinha estrangeiros para fazer esse tipo de ritual e pagar bem alto. Pessoas de lá que também tinham dinheiro, porque todo mundo sempre vê o lugar como todo mundo sendo pobre, não. Tem a galera que tem muito dinheiro para fazer isso. E dessa forma, eu fui sendo usada sem ter como fugir. Quando eu tentava falar com alguma mulher ou com alguém que se aproximava, ele sempre estava comigo o tempo inteiro, ou então algum parceiro ele deixava, tipo, cuidando de mim. E ele falava que isso era um ritual para me purificar, e eu fingia que eu acreditava, porque eu tinha medo
do que eles podiam fazer comigo ali, sabe? Porque eu escutava a conversa de pessoas que tinham desvivido, de pegar coisas, né, no cemitério ou em algum outro lugar. E eu vi o que eles faziam, que eles mandavam as meninas para outros países também. Então eu tinha muito medo do que eles podiam fazer comigo se eu me negasse a participar disso. Só que a coisa começou a ficar muito bizarra, porque eu comecei a ter um corrimento. E não era um corrimento na cor branca ou amarelado, que você, né, pode ir no médico e tratar, coisa que eles também não iriam me levar. Começou com um corrimento marrom, que eu achei que era aquele início e fim, né, de quando você está no período, sempre é dessa forma. Só que de marrom ele começou a ficar acinzentado. E de acinzentado ele começou a ficar preto. E eu a entrar em desespero, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo para eu ter esse tipo de reação. Eu continuei agindo como se fosse a esposa enviada pelo mestre para continuar a nossa missão. Eu não tinha saída, tá? Se eu quisesse comer, se eu quisesse dormir, se eu quisesse continuar viva, eu tentei sim jogar olhares para qualquer mulher que aparecesse. Eu tentei fazer sinais quando eu podia, tá? Com muito medo de que ele visse, porque eu sabia que eles eram capazes de fazer muito mais do que estava rolando ali. Eu tinha certeza disso. E isso durou até eu voltar para o Brasil. Acreditem ou não, esse homem voltou comigo para o Brasil como o casal do ano. Eu nessa situação toda. Por que voltamos para o Brasil? Porque além de toda essa questão, ele às vezes transportava meninas de um lugar para o outro. Então, umas que iriam para o Brasil, que dizia que era para obra, essa coisa toda, ele levava. E nessa, ele me levou também, porque depois de tudo isso, seria um momento de casar no papel. E no papel ele não queria casar lá na África, ele queria casar no Brasil, porque aí ele teria, né, facilidades, que a gente sabe o que é, e aí estaria firme também para começar a abrir outras coisas no Brasil que eu não tenho ideia do que era, porque ele não me contava qual eram os próximos planos, né? Ele dizia que como eu não estava sendo uma boa esposa, então eu estava suja, não estava purificada pelo Espírito Santo, então era melhor que ele entendesse, junto com o sacerdote, que estava tudo bem de novo, para depois me passar as informações para que isso não fosse bloqueado ou não desse errado pela inveja ou pela vibração que podia estar comigo. Quando eu cheguei no Brasil, aí sim eu comecei a ter leves desmaios e eu fui para o hospital só por causa de irmãs da parte da igreja de cima que não tinham conhecimento da parte da igreja do porão, que me viram lá na atuação, porque sim, gente, eu participava do que eu podia participar, com esse negócio que eu disse para vocês, com esse negócio preto saindo de mim. No Brasil, eu sentia que eu teria mais lugar para pedir ajuda, para olhar e tal. Mas na primeira semana, ele só deixou que eu saísse da casa para a igreja com ele. E foi nessa primeira semana que eu passei mal. E as irmãs da igreja de cima, que não tinha como falar mal para as irmãs, né? Como eu passei a desmaiar lá, me pegaram e me levaram para o hospital. E aí, lá, eu descobri que eu tinha engravidado. Era uma gravidez que não tinha evoluído e que precisava ser limpo, ser tratado tudo de dentro. E isso não aconteceu. E tinha acontecido isso, a gravidez com poucas semanas. Não segui por causa de inflamações que eu tinha, de coisas que ele e outros homens poderiam ter me passado. Porque entenda, gente, o médico disse que retirou até cabelo, que não era cabelo da criança, porque a criança não tinha desenvolvido tanto, mas que tinham coisas ali
né, na minha região, de sujeira mesmo, tudo. Precisava ser limpo. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha porque as irmãs, elas não silenciaram sobre isso. Óbvio que até chegar na igreja, né? Porque na igreja tem toda aquela coisa. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Vocês não sabem o que ela aprontou na África. Ele veio com uma história na igreja de que ele tinha sido traído por mim, que ele não conseguia me segurar, que sim, eu ia por muitos homens, e que ele orava para que eu mudasse, que por isso que ele me trouxe no Brasil, porque a nossa missão não estava sendo mais desenvolvida e precisava da ajuda forte do sacerdote, e que aquilo tinha sido o resultado de eu confrontar as coisas que ele e que o sacerdote disseram para eu fazer. Eu saí para ser uma missão na mão de Deus, barra do mestre, e cheguei lá, eu me desvirtuei por causa dos homens bonitos que tinha lá. Então que eu estava sendo castigado. Como provar tudo isso? Sem celular, sem vídeo, eu fui excomungada, expulsa desse lugar como a pior mulher que tinha ganhado pela primeira vez uma missão de Deus e que não cumpriu e por isso estava sendo castigado. Esse homem contava essa história na minha frente, tá? Me humilhando com o pastor e com todo mundo, chorando, de joelhos, soluçando, detalhe por detalhe que nunca aconteceu. Eu não sabia o que falar, porque eu não acreditava da onde que ele tinha tirado essa história em menos de 5 minutos que tudo aconteceu. Porque eu tive tempo de ficar no hospital, de cuidar de mim. E quando eu voltei, eu achei que eu poderia dar o meu testemunho. Mas não, eu só voltei para lá para escutar o testemunho dele na frente de todo mundo, numa reunião, como se fosse necessário isso, para que ele ficasse com uma boa imagem e para que eu então fosse retirada da igreja por causa disso. Outra coisa que também aconteceu, quando eu voltei para o Brasil, eles já não estavam no mesmo lugar. Eles não duravam muito tempo no mesmo lugar, né? Então arrecadavam um grande dinheiro ali e iam para uma outra região. Com certeza não ficariam muito tempo naquela cidade, depois não ficariam muito tempo naquele estado e iriam pulando de lugar em lugar. Muitos dos membros já tinham desaparecido e aí era por questão de, tipo, não ter a documentação certa, ter voltado para o próprio país, tinham várias questões. Então, mesmo que eu quisesse voltar lá, sabe, eu falar, olha, esse lugar fez isso comigo, quando eu me recuperei e tive força para confrontar tudo isso, eles já não estavam mais lá. A única forma que eu tinha de contar isso era assim, tá? Não houve denúncia, não houve nada. Só as lembranças terríveis que ficaram na minha mente. Gente, eu não sei se vocês já escutaram falar disso. Eu só escutei falar disso pela minha mãe uma vez, no tempo dela. Eu não sei se existe isso nos dias de hoje, tá? Porque a história não é desse ano. De que tem essa coisa, né, da fachada da igreja, mas embaixo, no porão, todo mundo bate o tambor. É uma coisa importante de deixar aqui, é que isso não tem nada a ver com nenhuma das duas religiões, tá? A gente não tá colocando aqui que as duas religiões praticam isso dessa forma. Ficou muito claro que isso era um lugar de fachada para se ganhar dinheiro com mulher da forma mais bizarra possível, né? E que eles tinham uma força ainda de transportar mulheres de um país para o outro. Outra coisa que eu acho muito interessante nessa história é que a mulher, ela, ao invés de acreditar em si própria, nos seus estudos, no seu potencial, ela prefere acreditar em um resultado material que vem, né, que é uma revelação que o pastor fala que ela vai ficar próspera, que ela vai ter dinheiro, e aí ela recebe uma herança e ela resolve investir isso para se ter um retorno material maior. Desde aí ela não pensava em casar, não era o ponto importante para ela. Mas por começar a ter um retorno financeiro, aquilo que o pastor falou se torna real
E aí ela passa por tudo isso, né? Então, nossa, é uma lição que muitas das vezes nós medimos como algo positivo quando se tem um retorno material. E até onde você pode se iludir ou se deixar envolver para ter um retorno material na sua vida. Deixem as reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.